A recente operação das Forças de Defesa de Israel, IDF, no sul do Líbano, iniciada em 1º de outubro, expôs as fragilidades da estrutura militar do Hezbollah, que apesar de sua narrativa de força e competência, não conseguiu até agora organizar uma resistência eficaz nesse teatro de guerra. A campanha israelense, meticulosamente planejada e executada ao longo de meses, com operações terrestres, aéreas e secretas, tem atingido com sucesso os centros de comando e as linhas de suprimento do Hezbollah, desmantelando temporariamente sua capacidade de ameaçar o norte de Israel. Apesar das tentativas do Hezbollah de projetar confiança para o público no Oriente Médio, a realidade no terreno indica uma força desorganizada e significativamente impactada pelos ataques israelenses. A neutralização de comandantes do Hezbollah, amplamente reportada nas mídias sociais do Oriente Médio, é um reflexo da intensa pressão que o grupo enfrenta, com 5 divisões israelenses operando na região e uma campanha aérea ininterrupta visando seus líderes e recursos. Segundo analistas da escola de guerra, o Hezbollah, mesmo com inferioridade tecnológica e do ponto de vista militar, poderia ter realizado alguns movimentos no tabuleiro da guerra que provavelmente mudariam o cenário nesse teatro. Por exemplo, o Hezbollah poderia ter conduzido uma operação de atraso, realizando as famosas raids em territórios de Israel, mesmo que cedendo terreno no Líbano em troca de tempo para forçar um cessar-fogo ou permitir a reorganização de suas forças. Esse tipo de manobra visa desacelerar o avanço inimigo sem um confronto decisivo. O Hezbollah poderia ter também optado por defender a infraestrutura vital ou as cidades xiitas ao longo da fronteira com Israel, utilizando uma estratégia de defesa mais agressiva. No entanto, ao invés de empregar táticas sofisticadas ou emboscadas coordenadas, o grupo se limitou a ataques de foguetes e morteiros, que por si só não são suficientes para proteger o território. Esses ataques não têm impactado significativamente a capacidade de manobra das forças israelenses no terreno e a falta de coordenação entre as forças de infantaria e artilharia do Hezbollah, agravada por problemas em sua rede de comando, enfraqueceu ainda mais sua eficácia defensiva, permitindo um avanço mais fácil das tropas de Israel. Como força militar, o Hezbollah, após sofrer interrupções em seu comando, deveria ao menos ter realizado uma retirada organizada para se reorganizar, mas falhou em evacuar seus suprimentos mais valiosos, como mísseis antitanque Kornet, armamentos mais sofisticados, óculos de visão noturna, munições de alto custo. Ou seja, com tantos túneis no sul do Líbano, parece que não havia um plano de retirada concreto em caso de invasão de Israel. Como resultado, esses equipamentos caíram nas mãos das forças israelenses. As forças militares do Hezbollah não executaram nenhuma dessas tarefas de forma coerente. Em vez disso, mostraram resistência limitada em alguns setores, enquanto abandonaram outros de uma forma que não demonstra um plano claro ou padrão de operações. Portanto, o fracasso do Hezbollah até agora demonstra que suas forças militares estão em desordem no campo de batalha. Entretanto, essa degradação das capacidades do Hezbollah é provavelmente temporária. Historicamente resiliente, o grupo pode se reorganizar caso a operação israelense não seja suficientemente prolongada ou decisiva. Ainda que o Hezbollah tenha falhado em executar qualquer grande ofensiva, a dinâmica desse conflito permanece em aberto, deixando espaço para uma possível reestruturação do grupo e novos desdobramentos nesse teatro de guerra. Os líderes e a mídia do Hezbollah têm tentado ocultar a desordem interna, apresentando o grupo como uma força militar confiante e eficaz na defesa do Líbano.
Naim Kassem, vice-secretário-geral do Hezbollah, declarou em 15 de outubro que o grupo está lutando com sucesso contra Israel, rejeitando as alegações de perdas. Nos bastidores, Israel vem sofrendo críticas ao ritmo lento das operações de seu exército no sul do Líbano. O comando militar israelense argumenta que as IDF estão adotando uma estratégia deliberada para destruir a infraestrutura do Hezbollah de forma metódica, inspirada em lições da faixa de Gaza, e que as operações israelenses estão tendo sucesso em degradar temporariamente as capacidades do Hezbollah, especialmente na área de fronteira, mas a situação pode mudar se a pressão sobre o grupo diminuir. Na visão de Israel sobre o teatro de guerra no Líbano, sem uma continuidade de ataques aéreos e avanços táticos, o Hezbollah pode se reorganizar e voltar a se fortalecer. As tropas terrestres de Israel continuaram suas operações intensas no sul do Líbano em 28 de outubro, com bombardeios de artilharia em áreas como Halta, Kfar Shuba e Shebaa, no distrito de Hasbaya. Esses ataques, conduzidos pela 210ª Divisão da IDF, fazem parte de uma série de ataques direcionados nos últimos dias de outubro. Simultaneamente, a 98ª Divisão realizou operações de limpeza em Odaissé, demolindo estruturas, enquanto altos oficiais da IDF visitaram um túnel do Hezbollah destruído recentemente. O Hezbollah retaliou, disparando foguetes e morteiros contra forças israelenses em Al-Amra, próximo a Al-Wadzani, e na fronteira Kfar Kila Metula. Israel relata que a 91ª Divisão da IDF destruiu a capacidade do Hezbollah de realizar infiltrações terrestres a partir de Kfar Kila, uma área crítica onde a unidade especial Radwan do Hezbollah havia planejado uma operação em Israel. Além disso, a 760ª Brigada da IDF destruiu centenas de edifícios militares e capturou armas e equipamentos do Hezbollah. A 36ª Divisão da IDF também continua suas operações em Aitarum, onde as forças israelenses destruíram túneis e outras infraestruturas subterrâneas usadas pelo Hezbollah. Esses esforços têm como objetivo neutralizar as capacidades do Hezbollah na fronteira e impedir ataques futuros, embora o grupo militante ainda mantenha ampla capacidade de ataque de fogo indireto na região. Em 28 de outubro, as forças de defesa de Israel continuaram sua campanha aérea intensiva contra o Hezbollah, atingindo dezenas de alvos no sul do Líbano. A Força Aérea da IDF destruiu lançadores de foguetes, eliminou combatentes e atacou depósitos de armas, edifícios militares e postos de observação em Tiro, uma área-chave para as operações da unidade Aziz do Hezbollah. Desde 27 de outubro, o Hezbollah realizou pelo menos 17 ataques contra Israel, focando principalmente em locais de defesa aérea e comunicações da IDF no Monte Meron, alvo frequente desde outubro de 2023. Além disso, o Hezbollah continuou a atacar instalações militares industriais no norte de Israel, uma estratégia que começou no final de setembro em resposta à intensificação da campanha aérea das FDI no Líbano.
Indo para o teatro de guerra em Gaza, o Hamas rejeitou um acordo com Israel que concederia aos líderes do Hamas passagem segura da faixa de Gaza em troca da libertação de reféns israelenses. A rejeição do Hamas indica que o grupo não aceitou a derrota e calcula que pode sobreviver e se recuperar na faixa de Gaza. O diretor do Mossad, David Barnea, propôs um acordo em reunião com autoridades egípcias, mas o Hamas, representado por Khalil al-Hayya, rejeitou a oferta, afirmando que continuará lutando por influência na faixa de Gaza. O Hamas busca aproveitar a falta de um plano pós-guerra para pressionar pela criação de um governo de unidade com a autoridade palestina, visando controlá-lo lentamente. A rejeição ao acordo reflete o compromisso contínuo do grupo com sua estratégia de confrontar Israel, mesmo após a neutralização de seu líder, Yahya Sinwar. As negociações estão em andamento em Doha, no Catar. As operações israelenses em Jabalia, no norte da faixa de Gaza, continuam a se intensificar desde o início de outubro, com as forças de defesa de Israel realizando uma campanha de limpeza para eliminar combatentes do Hamas e destruir sua infraestrutura. A 162ª Divisão da IDF neutralizou dezenas de combatentes e descobriu grandes estoques de armas com o apoio da Força Aérea de Israel em 27 de outubro. Jabalia, considerado um centro de comando e controle do Hamas, tem sido o foco das operações, surpreendendo o grupo com o rápido avanço israelense. Além disso, a IDF deteve centenas de suspeitos de militância em postos de controle enquanto evacuava civis. O Hamas tem respondido com pequenos ataques na retaguarda israelense e, mesmo com todo o avanço israelense, ainda consegue manter os combates ativos na região. Por fim, entre os dias 26 e 28 de outubro de 2024, Israel reconheceu oficialmente mais 12 baixas em seu exército, em combates no Líbano e na faixa de Gaza. Esse foi mais um boletim de guerra, e na oportunidade, queremos mandar um salve especial para cada um de vocês que estão todos os dias fortalecendo nossa audiência. Muito obrigado! E se você sente no coração que pode fortalecer nosso trabalho, convidamos você a fazer parte do clube de membros aqui no YouTube. Sinceramente, você não terá muitos benefícios, mas por um valor simbólico, você vai financiar o nosso trabalho solo e será o patrocinador de matérias como essa que você acabou de assistir. Caso contrário, seu engajamento já é tudo. Então deixa aquele like gostoso, comenta e compartilha nossos vídeos, pois com a sua força, vamos crescer e nos tornar um canal gigante no futuro. Vida longa a todos os aliados do Boletim de Guerra.